inclusive uma alimentação rica em frutas e vegetais pode aumentar as chances de ter um bebê. Vamos saber mais sobre isso com a nutricionista Daniela Godoy. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. E aí, você trouxe então para a gente aqui um exemplo de alimentação saudável que pode ajudar também na fertilidade. Na fertilidade. Na verdade, a gente sabe que a função reprodutiva é mais uma função do nosso corpo. Então, a gente tem o sistema reprodutor e tem também o circulatório, né, o respiratório. Então, o sistema reprodutor funcionar, nós sermos férteis, tanto a mulher quanto o homem, faz parte de saúde, faz parte da saúde. Então, trazer uma alimentação que faça com que o seu corpo tenha a melhor forma, a melhor saúde que ele puder ter, é muito compatível com a fertilidade, com a facilidade que a pessoa vai ter de engravidar. A gente sabe que na alimentação a gente tem alguns elementos, alguns nutrientes, né, vitaminas, minerais que eles estão relacionados com a fertilidade porque vão ajudar no amadurecimento do óvulo ou na maturação do espermatozoide, né, na produção do espermatozoide. Então, esses fatores são importantes. Então, eu trouxe esses alimentos que são alimentos que devem estar na alimentação de todos nós, visando saúde, mas principalmente de quem busca uma fertilidade, melhorar a fertilidade. Então vamos falar sobre eles. Eu vou começar aqui pelos vegetais. Os vegetais de cor verde escura, eles são ricos em muitos micronutrientes que são muito importantes para o nosso metabolismo energético. Então, o nosso corpo está o tempo inteiro buscando energia. Então, hoje a gente vai buscar a energia dos alimentos e buscar a energia do nosso tecido adiposo, das nossas reservas. Só que não é só o nutriente que é importante. A gente tem as ferramentas que vão ajudar esses nutrientes, né? O carboidrato, a gordura, eles virarem energia. E esses nutrientes, eles estão nos vegetais, nas frutas. Por isso que esse estudo mostra, né, a melhora da fertilidade e da saúde em geral, quando as pessoas consomem mais frutas, mais vegetais. Isso, e só te interromper um pouquinho, porque é importante a gente aprender, gente, que ao longo da nossa vida, né? Quanto mais a gente tiver uma alimentação saudável ao longo da nossa vida, quer dizer, assim, eu vou comer um mês disso aqui, que mês que vem eu tô fértil. Não, pode até ser, né? Mas a gente tem que entender que a nossa vida tem que ter uma vida natural, de uma alimentação mais saudável possível. A gente que é mãe, que tem criança em casa, que elas desde sempre têm uma alimentação mais saudável possível, porque vai ajudar de uma forma geral na saúde delas, inclusive nisso, né? Na fertilidade. Para o homem, tem a questão do estresse oxidativo, né, que diminui muito a fertilidade. Então, a gente sabe que a falta dos alimentos que têm esses componentes antioxidantes naturais, eles vão fazer falta ao longo da vida, né? Então, nós que somos mães temos muitas preocupações com a alimentação até os 2 anos, né? Então, tem lá as regras de até os 2 anos, mas a gente esquece que depois dos 2 anos essa criança vai viver 80, sei lá quantos anos. Então, a construção do hábito alimentar, a introdução precoce desses alimentos é muito importante, não só, né, quando a gente quer engravidar, mas durante toda a vida. Com certeza. Então, voltando no metabolismo energético, a gente precisa desses fatores que vão auxiliar nosso organismo a transformar o alimento em energia. Então, a gente não precisa só de gordura e carboidrato ou de proteína, a gente precisa de mineral, de vitamina, e as plantas, elas fazem isso para a gente. Elas retiram do solo, porque a gente não se alimenta do solo, a gente se alimenta do vegetal, da planta, elas tiram para a gente do solo aqueles nutrientes, micronutrientes que a gente vai precisar para o nosso metabolismo energético. Então, nos vegetais de cor verde escura, a gente tem selênio, a gente tem cálcio, a gente tem ferro, a gente tem magnésio, tem vários micronutrientes que estão relacionados com a fertilidade, mas estão muito relacionados com a saúde de forma geral. Aí a gente vai vir aqui agora para os peixes. Então, dá uma ênfase para os peixes, principalmente aqueles peixes de água mais profundas, de águas frias, que eles desenvolvem um tipo de gordura que é muito importante, que é o ômega 3. Então, a gente tem o ômega 3, que é o EPA, que está mais relacionado com a motilidade dos espermatozoides, com o fator circulatório, não é? com todo o nosso sistema circulatório, que vai desde o coração fornecendo, né, essa bomba que vai levar o sangue para os nossos tecidos e até o pênis para a ereção e para o ovário, para nutrir aquele útero. Então, o EPA é muito importante, mas o que eu considero ainda mais importante para a fertilidade é o DHA. O DHA é um tipo de ômega 3 que ele está muito relacionado também com cognição,
com a melhora da vida em geral da mulher, dos pensamentos. Então, a mulher, ela deve ser, a mulher e o homem, mas eu digo a mulher porque ela vai gerar o bebê. Então, se ela está buscando a fertilidade, ela vai engravidar, né, se tudo der certo, e depois ela vai gerar um bebê que vai precisar desse DHA para a formação do sistema nervoso, né, para a cognição, que é para a memória, para o entendimento, para os pensamentos. Então, a gente tem principalmente, eu trouxe aqui o namorado, trouxe, que é bem sugestivo, né? É, isso que eu ia trouxe falar. O salmão. Marido, né? E a manjubinha. Então, são peixes que eles têm uma quantidade de ômega 3 bem aumentada. E são os principais, né? Dos alimentos que a gente tem disponíveis na natureza, são os principais. E... Joia. Para quem Desculpa, Dani, qual quantidade que a gente deve consumir, por exemplo, por dia ou por semana, para que a gente tenha aquilo que a gente necessita? Uma regra que eu falo para os meus pacientes é que vegetal de cor verde escura a gente vai consumir pelo menos uma vez por dia. E não é para colocar 2 folhinhas de rúcula, né? Uma arvorezinha. Não, é para colocar um pouquinho mais, uns 100 gramas, né? Não de rúcula, mas dos vegetais verdes de forma geral. Dos peixes, pelo menos umas 2, quem sabe 3 vezes na semana, está consumindo uns 150, 200 gramas. Já é uma quantidade muito boa. A sardinha também entra aqui, Entra, né? Também. Que é bem mais acessível a todo mundo, dá para consumir mais. A manjubinha também é bem acessível. É verdade. Então, dá para todos os bolsos, verdade. Né? E a gente tem, para quem é vegetariano, eu acho interessante, porque o DHA, o ômega 3 de maneira geral, ele vai estar presente mais nos alimentos de origem animal. Para quem é vegetariano, uma fonte de ômega 3 que tem bastante, que é o que mais tem dentre os alimentos do reino vegetal, é a linhaça. Então, a linhaça ela vai fornecer uma quantidade de ômega 3 muito maior do que os outros alimentos de origem vegetal, mas nunca vai chegar à quantidade, né, dos alimentos de origem animal. Tem os ovos, o que é importante? O ovo é até um alimento que foi muito criticado, né? As pessoas tinham medo de ovo e hoje já não tem. Eles perguntam sempre, mas mudou? Não, nunca mudou. Nunca mudou. Ele sempre foi bom, sempre foi um alimento muito bom. Eu costumo brincar que tem muita mãe que pergunta, mas ele pode comer quantos ovos, a criança, né? Posso dar 2 ovos por dia? Bolacha recheada, você não me pergunta quantas que ele pode comer. Então, assim, pacote todo. Exato. Quando a gente opta por uma alimentação de origem natural, né, comida de verdade, a gente não tem que ficar preocupando tanto com quantidade. A quantidade, a gente vai preocupar muito mais com aqueles alimentos que vão entrar ali na exceção. Então, um sorvete, né, um alimento que é mais industrializado. Agora, os alimentos de origem de comida de verdade, de origem orgânica, né? A gente tem que comer até a saciedade, desde que a gente faça uma boa composição. Ótimo. Ovo é maravilhoso. A gente fez um programa aqui só sobre ovo há pouco tempo. Né? É ótimo. Ele é acessível, é barato, é super nutritivo. As crianças amam, tem várias maneiras de fazer. Exatamente. Né? Então, ele é maravilhoso. As sementes, elas entram mais ou menos naquele mesmo esquema que eu falei dos vegetais de cor verde escura. O que acontece? As sementes, elas têm ali vários nutrientes para quê? Para virar uma plantinha. Então, são alimentos que têm uma densidade nutricional muito alta. E esse termo, né, alta densidade nutricional, é algo que a gente tem que buscar hoje para o nosso dia a dia, porque a gente vem de um Brasil pobre, desnutrido, que o arroz e o feijão era a salvação da população. E hoje, graças a Deus, a gente não precisa ficar só no arroz e feijão. A gente pode inserir outros alimentos que têm uma densidade nutricional muito alta. Então, quando eu comparo uma alimentação com mais vegetal, né, com peixe, com sementes, com o basicão, né, o arroz e o feijão, e um pedacinho de tomate, um pedacinho de alface, ele é muito pobre esse prato. Hoje a gente tem condição, a população, desde a população mais carente até a população com uma melhor renda, eles têm condição de agregar mais valor nutricional nessa alimentação e não ficar no basicão do arroz e do feijão. É verdade. Então as sementes, elas entram aí, que são alimentos que são baratos, que a gente consegue ter no nosso dia a dia e que fornecem vários nutrientes, selênio, magnésio, cálcio. E o selênio tem um estudo nos Estados Unidos, de Harvard, que mostra que tem uma maior quantidade de... os alimentos com selênio têm uma
facilidade de melhorar a fertilidade. E aí entra as castanhas também, né? As castanhas, que também vão ter as gorduras boas, e o abacate e o azeite. Então, a gente fecha aqui com os alimentos que têm mais gorduras, então as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e saturadas também, que era outro medo que as pessoas tinham, que eram das gorduras saturadas. E hoje a gente sabe que não precisa ter tanto medo. É verdade. Maravilha, bom demais. Dani, muito obrigada, viu? Obrigada. Depois a gente se encontra lá, né, para provar a nossa culinária de hoje. Combinado. Viu? Obrigada, aprendemos bastante. Muito bom. Você, mulher como eu, mocinha, elegante, você conhece seu ciclo menstrual? Vamos ver esse VT. Que marca até no calendário. Faz tabelinha, outras são pegas de surpresa. Mas não tem jeito, ele tem data e hora para chegar. Todo mês as mulheres passam pelo ciclo menstrual. Esse ciclo ocorre a cada 28 ou 30 dias e é dividido em duas importantes fases. A primeira fase compreende 14 dias. Nesse período, o corpo feminino é inundado pelos estrogênios. Ocorre a menstruação e, após o fim do sangramento, a ovulação. Durante a ovulação, ocorre o período fértil da mulher. Para quem quer engravidar, esse é o grande momento. Para identificar se você está ovulando, verifique se seu corpo está produzindo uma secreção viscosa, com aspecto de clara de ovo. A segunda parte do ciclo começa no 15º dia e vai até o 28º ou 30º dia. Há um aumento de progesterona e queixas de fraqueza são comuns. Enfim, chega-se ao final do ciclo, momento marcado para 80% das mulheres pela chegada da TPM. Sensibilidade, irritação, inchaços e dores de cabeça e nas mamas são sintomas mais frequentes. Quando a TPM vai embora, é o anúncio do início de um novo ciclo, a menos que haja gravidez. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.